realmente estou muito satisfeito de estar aqui. Eu estava um pouco afastado dessa academia e fiquei muito feliz com o convite da minha querida e simpática amiga aí, Jordânia, e também do professor João de Mastro. Eu realmente estou aqui hoje com muito prazer, é um assunto que me contagia, e eu brinco muito que esse negócio é um sacerdócio. A mediação e a arbitragem, os mestres em geral, e a arbitragem é uma coisa que nos contagia, e eu sou hoje absolutamente inoculado por esse vírus de muitos anos e dediquei minha vida a partir de uma certa idade. Eu tive uma vida profissional muito intensa, inicialmente como engenheiro, como professor universitário nessa área, depois no direito eu escolhi a área ligada aí à questão de solução de conflitos e venho me dedicando nela há muitos anos. Eu realmente com muita vontade aqui com vocês, muito feliz de estar aqui hoje, de poder compartilhar um pouco essa experiência. E gostaria de cumprimentá-los a todos na pessoa do meu amigo Roberto Faustino, que é como, dentro dessa filosofia do sacerdócio, eu considero um grande sacerdote aqui do Sul. Vocês são muito bem acompanhados aqui pela pessoa dele. Mas vamos ao tema. Por que o tema das questões práticas na elaboração do termo de início de arbitragem? A questão do termo, das questões práticas do termo de início de arbitragem, porque muitas vezes nós temos uma postura de negligenciar esse documento tão importante, que é exatamente o documento que consubstancia toda a regra, todo o processo de arbitragem. E ele é realmente um documento que aperfeiçoa a convenção de arbitragem. E o que é a convenção de arbitragem? É exatamente todo o conjunto de intenções das partes, onde nasce essa relação contratual, onde as partes efetivamente contratam o processo de arbitragem para ser conduzido dentro de um procedimento. Então essa questão é uma questão espinhosa e a nosso ver, uma questão que vem trazendo sempre muito problema, e todas as questões que decorrem de questionamentos de procedimentos arbitrais, de sentenças arbitrais, etc., são oriundos de uma má interpretação ou de uma forma pouco cuidadosa como se elaborou o termo de início de arbitragem. É por isso que é um tema para nós lá em Minas, nós temos discutido com muita frequência, da maior importância. Eu gostaria de dividir isso com vocês. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, a questão dos mestres da mediação, da mediação e da conciliação, eu hoje até pela manhã conversava com o professor Carmona, uma questão que a gente vem discutindo há muito tempo. Eu participei desde os primórdios disso, através do convênio da CBMAI, com o BID, etc., quando se começou essa difusão dos mestres, e essa coisa acabou que coincidiu com o advento da lei de arbitragem. E criou-se aqui no Brasil essa discussão, onde acaba que os mestres, na realidade, eles desenvolvem a arbitragem, e tudo que nós falamos sempre sobre mediação, vem a palavra arbitragem junto. Porque não sei o que é mediação, arbitragem. Mediação, arbitragem. Então isso é um costume, porque esse processo de inserir a sociedade a adoção dos mestres, ele acabou que veio junto com a arbitragem, e nós começamos a discutir essa coisa sempre junto. Isso realmente tem trazido muita dificuldade, tanto para a arbitragem, quanto para a consolidação dos mestres. Esse é um ponto de vista que nós vimos discutindo recentemente com muita intensidade. Por que isso? Porque os mestres são o que são. Eles são um processo voluntário, autocompositivo e assim por diante, tem todas as suas características. Diferentemente da arbitragem. A arbitragem é apreciação e disposição de direitos. É um processo adversarial que tem início, meio e fim. E ele deve terminar sentenciado, resolvido. A arbitragem é para resolver o litígio. Os demais procedimentos, evidentemente, que eles são de natureza voluntária e se busca a construção de um acordo que satisfaça relativamente as partes. Então essa questão é muito complicada, porque acabou que no Brasil nós começamos a misturar isso, e às vezes há, inclusive, impropriedades. Hoje mesmo um palestrante aqui, inadvertidamente, pela manhã, fez uma referência aqui, que lá na Argentina a pessoa faz a arbitragem primeiro, depois vai para o judiciário. Quer dizer, isso é uma impropriedade total, que eu até entendo que ele falou isso aqui, um pouco inadvertidamente, confundindo. Não falou mesmo. O senhor está achando. Não foi o rapaz do Secov.
Ele fez uma afirmação na hora, mas eu entendi que ele ali naquele momento estava querendo dizer sobre a mediação, né, que lá na Argentina tem esse caráter compulsório, etc. Então, esse tipo de confusão existe muito. Assim como grande parte dos advogados, e nos dá uma tristeza muito grande, que a gente conversa com a pessoa lá, vai vir, doutor, mas se a arbitragem não der certo, a gente vai para a justiça? Quer dizer, conceito absolutamente errado, né? A pessoa que faz uma pergunta dessa não conhece o conceito da arbitragem. Então, a arbitragem nós precisamos de entender que, assim como lá no judiciário, o que o juiz lá faz? Né? Ele aprecia o direito das partes, né? Ele acata o pedido das partes, aprecia o direito das partes à luz da legislação e dispõe esse direito através da sentença. Rigorosamente, o que se faz na arbitragem é exatamente isso. Também na arbitragem, né? O árbitro lá, enquanto juiz da causa, né? Ele vai acolher as partes, acolher os pedidos, apreciá-los à luz da legislação e, dentro do seu melhor juízo, vai dispor o direito das partes. Bom, mas essa questão de dispor o direito das partes, nós estamos entrando exatamente numa seara, que é uma seara extremamente cara ao procedimento de arbitragem e caríssima ao direito, que é o conceito de jurisdição. O conceito de jurisdição, deontologicamente, né, no direito, o que é? É aquele direito, né, o direito de dizer o direito. Esse direito ele é privilégio dos juízes. O juiz está, né, otorgado pelo Estado para dizer o direito das pessoas. Então, a arbitragem também, no momento em que nós a instituímos, nós estamos jurisdicionando o ato para que ele venha a dizer do nosso direito. E ele vai dizer do nosso direito como? Através da sentença que ele vai disponibilizar ao final do procedimento. Então, esse conceito é um conceito caríssimo. E foi um conceito, inclusive, que foi a razão de muita discussão da própria lei de arbitragem, pós-1996, pós-edição, exatamente para que se firmasse esse conceito, né, da jurisdição, o conceito de que o ato efetivamente está jurisdicionado para poder estar efetivamente legitimado para dizer das partes. Então, essa questão dessa legitimidade que nós precisamos de ter e de buscar na arbitragem e assegurar que seja realmente observado, é que está inserida na questão da elaboração do termo de início da arbitragem. Então, essa questão é que nós hoje gostaríamos de dividir com vocês. Nós podemos chamar de termo de início de arbitragem, termo de arbitragem, né, ou compromisso arbitral. É uma mera questão semântica. O objetivo é o mesmo. Né? Preliminares. Importante a gente observar a questão da convenção de arbitragem. A arbitragem nasce de quê? Nasce a partir da convenção. Essa convenção, ela tem como elementos a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Observe que a cláusula compromissória por si só não é uma convenção de compromisso, certo? Não é uma convenção de arbitragem, ela é a essência da convenção de arbitragem. O compromisso arbitral é que vem aperfeiçoar essa convenção que nasce da cláusula compromissória. E aí vem aquela história da cláusula compromissória cheia, vazia, etc. É só uma questão, quanto mais completa ela for, evidentemente, que ela já dá início a uma convenção com um nível de aperfeiçoamento melhor. Se nós temos a cláusula compromissória vazia, já começamos a ensejar uma série de divergências iniciais. Veja o que é que diz o artigo 3º. As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Então, vejam que são dois os elementos da convenção de arbitragem, né? E o segundo elemento é exatamente o elemento que nos interessa. Com detalhe, a cláusula compromissória, nós já vimos que ela é prescindível, né? Podemos ter ou não ter. Se nós não tivermos uma cláusula compromissória, as partes podem, voluntariamente, se assim entenderem, estabelecer um procedimento arbitral. É isso mesmo? Então as partes vão voluntariamente, né, e se dispõem a iniciar um procedimento arbitral, que é feito como? Através do compromisso arbitral. Por quê? Porque o compromisso arbitral ele é imprescindível, porque ele é que vai materializar, né, o procedimento arbitral
e vai exatamente dar a jurisdição necessária ao árbitro para início do seu trabalho. Então nós podemos dizer que a cláusula compromissória ela pode ser prescindível e o compromisso arbitral imprescindível. Observe o artigo 9. O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser este judicial ou extrajudicial. Então nós temos que a cláusula compromissória é a essência da convenção. Compromisso arbitral. Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará a outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, etc. Tal. Convocando para dia e hora, etc., firmar o compromisso arbitral. Então observe ali que o objetivo da... Querendo acender aqui, não estou conseguindo. Então observe que todo o texto aqui leva a convocar a parte para firmar o compromisso arbitral. Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou comparecendo, recusar-se a firmar, poderá outra parte convocar tal perante o judiciário, que originalmente tocaria. Então o que ocorre aqui? Não comparecendo ou convocar, ou a parte convocada ou comparecendo, recusar-se a firmar o compromisso arbitral, observe que a lei sempre se reporta ao compromisso arbitral como uma peça imprescindível do aperfeiçoamento da convenção de arbitragem. Artigo 7º. Existindo cláusula compromissória e havendo resistência contra a instituição, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo, lavar-se o compromisso arbitral, designando o juiz audiência especial para esse fim. Então o que ocorre aqui? Qual que é o objetivo do compromisso arbitral? É exatamente jurisdicionar o tribunal, aperfeiçoar a convenção e normatizar o procedimento. Então, são os três princípios básicos que nós buscamos no compromisso arbitral. O primeiro deles, nós vamos jurisdicionar o árbitro, porque é ali, no compromisso arbitral, que nós vamos definir o árbitro, definir as condições da arbitragem, designá-los, qualificá-los, é o que diz a lei lá, nós vamos ver à frente, tá vendo? Então, a partir desse momento, nós estamos estabelecendo uma relação, se a arbitragem for institucional, ou seja, feita através de uma instituição, necessariamente nós estaremos nesse momento estabelecendo uma relação tripartite. E aqui eu chamo a atenção dos colegas dirigentes de Câmara de Arbitragem. Nós temos que entender que a relação da Câmara com as partes e com os advogados é um contrato, tripartite. É a Câmara, as partes e os árbitros. Todos estão reciprocamente comprometidos. A Câmara está comprometida em rigorosamente dar acompanhamento ao procedimento, dar suporte ao procedimento em função do regulamento que ela adota e que naquele momento está sendo adotado pelas partes e referendado pelas partes. Então a Câmara tem responsabilidades diretas nesse procedimento. Existem pessoas que dizem, não, a Câmara é só um lugar é só onde se realiza a arbitragem, etc. Não é. A arbitragem institucional, ela envolve a instituição. Então, o dirigente da instituição tem que zelar por essa questão. No momento em que nós estamos colocando a nossa instituição à disposição do público, e que aquelas partes, numa relação de confiança, procuram a Câmara, elegem o seu regulamento, e adotam os seus trabalhos, é o que nós estamos fazendo naquele momento. Estamos efetivamente firmando um contrato de prestação de serviços também com as partes. Então essa responsabilidade ela precisa ser muito bem observada, e aqui no compromisso arbitral é que nós precisamos de colocar toda uma questão aí que amarre isso de uma forma muito segura e que não seja também lá na frente uma razão de problemas para as próprias partes e para a própria instituição. Daí a razão pela qual nós temos que estar muito atentos aí à questão do termo de compromisso arbitral. Termo de início de arbitragem ou compromisso arbitral. Nós temos a estrutura básica. Qual que é a estrutura básica? É aquela prescrita na lei. Está lá no artigo 10 da lei. Constará obrigatoriamente do compromisso arbitral. Então nessa
estrutura básica, nós temos os compromissos obrigatórios. Nome, profissão, estado civil, domicílio das partes. A qualificação das partes de forma muito clara. Nome, profissão, domicílio do árbitro ou dos árbitros. Ou, se for o caso, a identificação da entidade a qual as partes delegaram a indicação de árbitros. Terceira, a matéria que será objeto da arbitragem. O lugar onde será proferida a sentença arbitral. Então, observe que aqui nós temos que qualificar partes, árbitros, né? Todas as partes envolvidas. Conteúdo variável. E aqui entra exatamente a habilidade da Câmara, né? E o bom trabalho que a Câmara pode prestar às partes e à comunidade. É estar atento exatamente nessa parte variável aqui. Poderá ainda o compromisso arbitral conter local ou locais onde se desenvolverá a arbitragem, autorização para que os árbitros julguem por equidade, prazo para apresentação da sentença arbitral, indicação da lei nacional ou regras corporativas, declaração de responsabilidade pelo pagamento, fixação dos honorários de árbitros. Então, observe que são questões, né, cotidianas, mas que têm que ser previamente definidas, porque são todas elas questões que podem suscitar dúvidas, né, divergências e uma série de problemas no decorrer do procedimento. Na sequência, nós temos os complementos. E aqui é uma área que os árbitros, muitas vezes, com a sua experiência, eles ali já colocam uma série de questões que amarram o procedimento e que vão evitar lá na frente qualquer tipo de questionamento. Observe que esse acompanhamento, né, essa montagem que nós vamos construindo do procedimento arbitral, ela tem por objetivo exatamente ir amarrando situações que vão eliminar possibilidades, né, fechar janelas que venham lá na frente, né, suscitar dúvidas e que possam vir a ser efetivamente causa de nulidade, de más interpretações e de eventuais tentativas de postergação do processo, né, de enfiar situações lá inesperadas no processo. As partes podem muitas vezes, com má intenção, né, criar obstáculos dentro do desenvolvimento do processo. Então são questões que nós temos que estar atentos. Nessa parte aqui, onde entra a criatividade dos atos, né, no sentido de colocar prazos e ritos especiais. Prazos e ritos especiais, as partes podem, em comum acordo com o árbitro, estabelecer. A lei lá, inclusive, é um erro, é uma interpretação também um pouco errada. O pessoal entende que a arbitragem ela deve transcorrer de 6 meses, podendo ser prorrogada. Não é isso que diz a lei. A lei diz que se as partes não estabelecerem prazo diferente, o prazo da arbitragem será no limite de 6 meses. Mas isso não quer dizer que nós não possamos, juntamente com o árbitro, estabelecer que nós queremos fazer uma arbitragem em 1 mês, ou 2 ou 3. Isso é uma questão absolutamente pessoal. As partes com os árbitros, né, elas podem estabelecer qualquer prazo que julguem de interesse. Evidentemente que aí vai caber o bom senso dos árbitros, né, para avaliar e falar, esse tipo de apreciação do direito que nós vamos fazer aqui não ficaria bem apreciado nesse prazo, o prazo é exíguo, pode ser esse, etc. É uma questão aí de consenso a ser discutida entre as partes e os árbitros. Mas é uma questão crucial e importante. Ritos especiais, nós podemos estabelecer ali, né, se teremos o rito de apresentação de provas, disso ou daquilo, se vai ter outra forma, se poderá ser feito só por oitiva, se vai ter. Isso os árbitros podem estabelecer com as partes, dependendo da natureza, do escopo, do tipo do litígio que está sendo discutido, uma série de coisas podem ser suscitadas e discutidas entre as partes naquele momento. Formas de substituições de eventuais de árbitros. Isso é um outro detalhe importantíssimo. A questão do árbitro suplente. Nós podemos elegê-lo no início da arbitragem ou podemos estabelecer um critério que muitas vezes está prescrito no regulamento da própria entidade ou não. Então as partes têm que discutir isso. Se eventualmente o árbitro adoece, fica impedido de dar prosseguimento, nós não podemos prejudicar o procedimento por causa disso. Então, nesse momento, é importante a gente estabelecer alguns critérios de substituição dos árbitros que poderá
ser necessário ao longo do processo. Terceiro, a utilização de legislação excepcional e ou complementar. Isso é muito comum na arbitragem, principalmente em arbitragens mais complexas, arbitragens com determinadas características, que nós temos legislações complementares. Um litígio, por exemplo, na área do agronegócio, muitas vezes nós temos a legislação de regência e introduzimos também algumas regras da OMC, alguma legislação complementar e assim por diante. Isso é comum. Litígio que envolva questões, inclusive, com o mercado financeiro, nós temos que estar atentos a questões de portarias governamentais, são coisas que são perfeitamente cabíveis, que sejam colocadas aí já citadas. Por exemplo, o procedimento seguirá a lei brasileira e tal, e complementarmente adotar-se-á a legislação tal, qual, etc. Isso é um detalhe importantíssimo de ser colocado no documento. Forma de deslocamento e custeio de diligências externas e serviços terceiros. Isso também é um motivo de muita divergência. Muitas vezes nós temos uma parte que não pode, às vezes, arcar com o procedimento. Então essas despesas, nós já tivemos, por exemplo, um litígio de uma mineração lá no Amapá. A sede da arbitragem era Belo Horizonte, mas a razão do litígio estava lá no Amapá. Então os deslocamentos, só a passagem do deslocamento do árbitro, perito, isso aqui, tem um custo alto. Então as partes tiveram que se compor lá e ficou combinado que a parte poderia arcar, a parte mais aquioada de recursos, ela assumiu o compromisso de bancar a arbitragem e depois fazer as eventuais compensações em função do resultado e da sentença lá na frente. Então são questões importantíssimas e precisam também ser discutidas, e é aqui que elas têm que entrar. Provimento de recursos excepcionais. Esses dias mesmo nós estamos com um processo desse aí, um dos árbitros é de São Paulo, nós estamos com 2 árbitros para Belo Horizonte. O deslocamento do árbitro para lá, para cá, hotel, etc., tem um custo, que foi discutido entre as partes fizeram um aporte de recursos para então suprir essas despesas. O reajuste ou forma de eventual reajuste dos custos de honorários. Isso aqui também é uma questão a ser colocada também no procedimento arbitral. Arbitragens complexas, muitas vezes o advogado vem naquela situação, às vezes até por uma questão de conforto, e atribui um valor da causa muito incompatível com a realidade. Isso é uma coisa com a qual a gente se defronta muito constantemente. Então o que ocorre nesse momento? É importante que os árbitros tenham ali a acuidade para colocar uma cláusula onde as partes dão uma liberalidade ao árbitro, dizendo que os honorários deverão ser efetivamente avaliados e atribuídos. Pode ser amarrado a questão da tabela da Câmara ou coisa desse tipo, mas há que se colocar uma forma de fazer uma apreciação desse valor e uma adequação dele à efetiva complexidade do procedimento arbitral. Item 7, ali, condições excepcionais de pagamento de custas e honorários. Aqui, evidentemente, que ouvida preliminarmente a diretoria da instituição arbitral. Por que isso? Porque os honorários de árbitro, e hoje pela manhã falou-se isso aqui, eles devem ser pagos pelo regulamento da Câmara, 20% inicialmente, e varia de Câmara para Câmara. Inicialmente, no nosso caso, lá, por exemplo, as partes pagam 20% na entrada do procedimento. Se por qualquer razão o procedimento não prosperar, esses 20% já ficam, eles não são restituíveis. E a parte fica obrigada a complementar os 80% até 30 dias antes da data prevista para a prolatação da sentença. Então esse é um critério do regulamento. Mas, excepcionalmente, a Câmara, através de uma decisão endereçada ao superintendente, pode eventualmente flexibilizar alguma condição de pagamento, buscando atender alguma necessidade de momento. Então, os árbitros, em comum acordo com as partes, ouvida a diretoria da instituição, eles acatam um prazo para pagamento diferente, que deve ser também consignado no compromisso arbitral. Então, observe que nós estamos criando situações no compromisso arbitral para que efetivamente lá na frente nós não tenhamos problemas, quer seja com honorários da instituição, quer seja com os honorários de árbitro, coisas desse tipo que nós precisamos estar atentos aí, e ir plantando aqui no compromisso. Muito bem.
Vamos ver um exemplo aqui de um termo de arbitragem, aqui rapidamente. Como dissemos aí, termo de arbitragem, ou termo de início de arbitragem, ou compromisso arbitral, é a mesma coisa. Procedimento arbitral número tal, partes. Essa questão do número também, gente, é muito importante no procedimento arbitral. Nós temos um critério lá, criamos uma regra mnemônica de instauração de número do procedimento. Porque nós precisamos lembrar que as nossas instituições, elas ficam responsáveis por aquele acervo que a gente vai gerando lá. Então a gente precisa ter um sistema de controle de número de procedimento. Em qualquer época que a parte venha nos procurar para pedir uma certidão, pedir um documento, fazer um desentranhamento de um documento qualquer, nós tenhamos esse controle bastante efetivo. Então temos que criar um critério rigoroso de numeração de cada procedimento que entra. Então está aí aquela sequência que nós vimos, né? Requerente, qualificação, advogado, etc, etc. O tribunal arbitral é constituído de acordo com as normas do regulamento tal, com sua cláusula tal, contrato pelas partes, procedimento tal, a saber, árbitro titular, árbitro presidente. Matéria objeto da arbitragem. Aqui também é uma questão importantíssima. Os próprios árbitros precisam ter uma capacidade de síntese, senão eles começam a fazer lá um verdadeiro relatório, né? E é uma dificuldade para as partes aí para sintetizar o pedido. Então é preciso que tenha objetividade. Aí é um pouco também o profissionalismo dos árbitros na hora para poder sintetizar, né, essa questão do que é a essência do pedido das partes. Valor da arbitragem. O valor estimado da arbitragem é de R$X. Observe ali, né? Este valor está sujeito a operações decorrentes de eventual pedido contraposto, cujos encargos arbitrais correspondentes serão arcados pela parte requerida na forma regulamentar, bem como outros que sejam apresentados pela requerente, cabendo a esta o pagamento dos custos aqui já mencionados. Esse aqui, gente, é um ponto crucial. Muitas vezes a parte chega lá cheia de razão, né, apresenta o seu pedido de arbitragem, delimita ali o seu pedido e entra com a solicitação de arbitragem. Há todo o procedimento, etc. Na primeira oportunidade, a parte vem e entra com um pedido contraposto muito maior, né, e que nos assusta ali e surpreende todo mundo. Mas por quê? Porque lá na relação entre eles, que cabe a eles conhecer a sua relação, realmente, efetivamente, existem direitos de parte a parte, né? Então a parte vem com um pedido contraposto que muda, às vezes, todo o universo da arbitragem. E nós vamos ter uma complexidade muito maior no processo. Então os árbitros, nesse momento, também têm que ficar atentos, né? Os pedidos contrapostos têm que ser estabelecido o prazo para serem colocados, né? Exatamente, eles vão, de alguma forma, alterar esse valor da arbitragem. Normas aplicáveis ao julgamento. O litígio será decidido segundo as leis brasileiras e o regulamento da Câmara tal, vigente à época da distribuição deste procedimento arbitral. Isso aqui, gente, é um detalhe importante que precisa ser observado, que só a prática nos mostra. Os nossos regulamentos, muitas vezes, e é natural que isso ocorra, que é da própria natureza do direito, né, que as coisas mudem. Então, muitas vezes, ao longo do tempo, nós fazemos algumas alterações, algumas adequações ao regulamento da Câmara. Então, é preciso entender que muitas vezes a gente não dá essa importância, né, e eu chamo a atenção, o regulamento da Câmara, que está adstrito ao termo de início da arbitragem, eleito pelas partes, ele é o CPC da arbitragem. É aquilo que vai regulamentar e vai dirigir todo o procedimento. Então esse regulamento, ele tem que ser eleito pelas partes. E nós vamos ver aí na frente que as partes referendam esse regulamento. Mas nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós fazemos uma modificação do regulamento e um pequeno item que foi modificado lá, amanhã pode ser razão para a parte vir trazer uma nulidade, ou alegar questões, né, de procedimentais, etc., que venham a complicar, né, e trazer dificuldades para a Câmara e para o próprio procedimento. Então é importante que a gente cite lá, que é o regulamento da Câmara tal, vigente à época da distribuição deste procedimento arbitral. Eu acredito que todos vocês saibam disso aí. É importante, necessário que a gente pegue o regulamento da Câmara e o registro do cartório de registro de títulos e documentos. Ele fica lá registrado, né, tem fé pública e passa a ser
é uma parte efetivamente integrante do procedimento. Então, precisa ter esses cuidados. Os senhores colegas aí, dirigentes da entidade, estejam atentos a isso. Se o seu regulamento não está registrado, registre, né? Leve lá no cartório, registre. Se fizer alguma modificação, vá lá e faça essa retificação, né? Registre o novo regulamento. O presente regulamento encontra-se registrado no cartório de documentos, tal, etc. Isso é um detalhe importante. Prazos e procedimentos. Os prazos fixados pelo regulamento começarão a contar da data de assinatura do presente instrumento. Observe que diz lá, né, que o prazo de contagem da arbitragem começa a partir do momento da aceitação da arbitragem pelos árbitros, né, e da assinatura do compromisso arbitral. Então, a partir desse momento, os prazos passam a transcorrer. Para a contagem dos prazos, exclui-se o dia tal, isso aí são normas que os árbitros colocam lá, mais por uma questão de regulamentação e de ordenamento do procedimento. Fica desde logo estabelecido o seguinte cronograma para os atos procedimentais. Até o dia tal, deverão ser apresentadas as alegações iniciais da requerente, contendo os pedidos e suas especificações. A requerida deverá apresentar impugnação às alegações iniciais, tantos dias após a intimação da Secretaria desta Câmara, quando estará disponibilizada a totalidade da documentação. No mesmo prazo, deverá apresentar um pedido contraposto. Então, observe que nós já normatizamos aí um prazo para esse pedido contraposto. E lá atrás, nós já dissemos que, eventualmente, os árbitros poderão, em função desse pedido contraposto, reavaliar o valor da arbitragem. A requerente deverá apresentar a réplica, impugnação no prazo tal, etc. A requerida deverá apresentar sua réplica, a impugnação, o pedido contraposto no prazo tal. Findando-se o prazo previsto de item D, as partes serão intimadas a especificarem provas que ele pretende produzir, justificando-as no prazo tal. Observe que essas questões que estão sendo colocadas aqui, elas fogem um pouco do regulamento da Câmara. Pode acontecer isso? Pode. Certo? Os árbitros, em comum acordo com as partes ali, estabeleceram, em função da realidade do litígio, né, algumas etapas, né, que eles julgam conveniente ao processo. Então, em comum a parte, com os advogados das partes, com as próprias partes, né, estabelece ali um cronograma de apresentação documental para o start da arbitragem. Na ausência de prazo estipulado pelo Tribunal Arbitral, o cumprimento da determinação específica será considerado 5 dias. Idioma, isso é uma questão importante, que às vezes a gente não dá muita importância, mas ela é questão relevante, né? Definir o idioma da arbitragem. Por que isso? Porque muitas vezes a arbitragem de natureza técnica, por exemplo, há pouco tempo nós tivemos uma arbitragem lá que versava sobre a questão do fornecimento de um alto forno fabricado na Inglaterra. Né? Toda a documentação, todo o escopo da arbitragem estava em cima da língua inglesa. As partes tiveram que, no meio do procedimento, estabelecer que, doravante, o procedimento iria transcorrer, né, bilíngue. Então, que eles iam tratar a arbitragem em cima de todo o documento, não precisaria ser transcrito ou para o português. Então, isso também é um detalhe que a gente muitas vezes não leva a sério, mas é importante, pode acontecer no transcurso da arbitragem, um incidente qualquer. Despesas de arbitragem. A taxa de administração da entidade fixada em valor tal será paga observado no item tal do regulamento, né, da seguinte forma: tal e tal, as datas de pagamento, que deverão ser de acordo com o item do regulamento, ou poderão ser, eventualmente, conforme dissemos atrás, discutido com a direção da entidade e estabelecido um prazo diferente. Os honorários arbitrais fixados, totalizando a quantia tal, serão pagos observado o item tal do regulamento da seguinte forma. Observe que aqui, ó, os árbitros estabeleceram que será pago na data, até a data da apresentação das alegações finais. Isso é um detalhe que hoje também pela manhã foi colocado aqui. O regulamento prevê que a sentença arbitral só é liberada pela instituição, e nós já tivemos esse caso lá na Câmara. A sentença arbitral ficou presa no cofre da entidade lá durante 1 ano, porque não foram pagos os honorários. Era uma empresa de fora, americana, um litígio que versava sobre a questão da mineração. Então a empresa tinha que fazer um complemento de honorário em dólar, num valor bem específico, e ela acabou, como viu que ia perder o negócio, ela foi embora e não pagou.
a sentença ficou retida mais de ano lá dentro do cofre. Então nenhuma das partes teve acesso à sentença. Passado um ano e pouco, a parte teve que fazer uma reintegração de posse, acertar a questão do tempo maior lá. Então eles vieram até a Câmara, complementaram o pagamento, chamaram a outra parte contrária e aí então tiveram acesso à sentença. Isso também é uma questão que a gente tem que estar muito atento, porque senão vocês não recebem a taxa de administração. Observe aqui também um detalhe: todas as despesas de arbitragem, com taxa de administração, horário de ata, mais despesa, postagens, cópias, reprográfico, locomoção, despesa de produção de prova, custos judiciais, eventuais medidas judiciais requeridas pelo tribunal, etc., correrão por conta da parte vencida, promovendo-se a respectiva compensação dos eventuais adiantamentos de valores, conforme estabelecer a sentença arbitral. Isso aí também é uma questão, dada a complexidade do procedimento. Nós temos muitas vezes deslocamentos caros, né, provas, produção de provas muito intensas, auditorias de documentos que demoram dias, né, busca de fatos locais, fazer perícia em loco, em campo, etc. Então, tudo isso tem que ser previsto aí. O valor econômico real e definitivo do litígio será determinado pelo tribunal arbitral com base nos elementos produzidos durante a arbitragem. Na hipótese de um referido valor ser superior ao atribuído pelas partes, será feita a respectiva compensação, complementação, devendo as partes responsáveis, se for o caso, complementar a taxa de administração e os honorários dos árbitros no prazo que eles for fixado. Aqui nós estabelecemos um detalhe importante também. Isso é mais um capricho, mas vou contar para vocês um caso rapidamente aqui. Já houve um caso aqui em que as partes, nós aqui elegemos, e hoje nós publicamos lá dentro da sala de arbitragem, da sala de audiência, está escrito lá que todo funcionário da entidade tem dever, de sigilo, etc., em relação aos procedimentos, em relação aos atos internos da Câmara, etc., e os nossos funcionários assinam esse documento. Por incrível que pareça, já aconteceu da parte solicitar aos árbitros que a secretária fosse retirada da sala, porque eles queriam fazer uma determinada colocação a respeito do procedimento, etc., e que tirasse também a funcionária que faz a parte de escrivã, funcionário administrativo. Isso é incabível. Nós temos a obrigação de sigilo, a entidade é responsável. Então isso foi motivo, inclusive, de desavença. Os árbitros, inclusive, têm colocado até hoje que a pessoa responsável, a advogada tal, etc., etc. Isso é um capricho, mas é coisa que já ocorreu na prática nossa. Comunicação. Todo e qualquer documento interessado no tribunal arbitral será entregue em 5 vias destinadas aos árbitros, à parte contrária, à Secretaria-Geral da Câmara. As partes poderão encaminhar as petições de documentos à Secretaria por meio eletrônico até as tantas horas nos endereços tais. Observe que isso também é importante, validar as comunicações e as trocas de elementos do processo através de meio eletrônico. Isso hoje é muito comum, mas é importante que as partes validem essa decisão. Então a gente faz por meio eletrônico, a secretária comunica por telefone e faz constar no procedimento que a parte foi comunicada via telefone no dia tal, às tantas horas, etc. Qualquer dúvida futuramente pode ser pedido a discussão da ligação e comprova, mas as partes devem acatar isso previamente. Em se tratando de notificação de intimação enviada pela Secretaria-Geral por meio eletrônico, as partes ficam obrigadas a confirmar o recebimento. Se não houver confirmação do recebimento da notificação enviada, no prazo de 24 horas, a Secretaria-Geral comunicará ao procurador ou à parte por telefone e juntará ao procedimento certidão, informando a data e hora do envio, considerando notificada e intimada a parte nesta data. Observe, gente, que são questões muito práticas que nós estamos discutindo aqui, mas são questões que efetivamente nos afligem no dia a dia. Ali, só para uma questão interna, ali, tentativa de conciliação nos termos do regulamento, etc., o Tribunal Arbitral apresentou uma proposta de conciliação que restou infrutífera por refutação das partes. Finalmente, o item 12 é onde as partes declaram ter tido prévia ciência, compreendido e concordado com o conteúdo dos elementos normativos da Câmara,
aceitando os termos do item tal do regulamento da Caminas e ratificam o presente instrumento sem ressalvas. Então, aqui nesse momento, nós amarramos, né, todos os elementos normativos e a peça, o compromisso arbitral, fica devidamente amarrado. Então, observe que o compromisso arbitral, eu reitero mais uma vez, né, é um documento extremamente importante que dá efetividade à convenção de arbitragem. É ele que efetivamente dá início, né, ao processo de uma forma segura, né, e que o procedimento possa transcorrer sem maiores obscuridades, sem maiores atropelos. Então, é um detalhe realmente importante e eu reitero aqui com vocês, é a razão de ser de muitos problemas que nós encontramos nas nossas instituições. E aqui eu gostaria de deixar uma observação para os companheiros, né, que nós já vimos muitas irregularidades aí. Eu me preocupo muito. Hoje pela manhã fiquei aqui observando a manifestação do pessoal. Nós temos um problema que eu já passei por esse problema com muita intensidade, posso dividir com vocês essa angústia, que é a questão da sustentabilidade das nossas instituições. Não existe almoço grátis. Então as nossas instituições têm custo de aluguel, tem custo de internet, tem custo de material de computação, material de escritório, de funcionário, de secretário, de tudo. E esses custos são custos como qualquer outra instituição ou empresa. Então nós temos que supri-los. E aí existe uma tendência da gente grande em caminhar para a dita arbitragem de consumo. E aí é que mora uma grande distorção do procedimento arbitral e do Instituto da Arbitragem. Porque acaba que as partes passam por cima de certos cuidados, né, não observam bem a questão da convenção de arbitragem e abrem uma lacuna de todo tamanho para o judiciário aí, né, vir no futuro e com muita frequência declarar nulas os procedimentos, anular sentenças, anular uma série de coisas, inclusive colocar a instituição de uma forma muito mal colocada no mercado, perante o público, etc. Então nós precisamos de ter um cuidado especialíssimo com essa questão. A sustentabilidade é uma questão muito séria. Eu estou vendo aí muito essa questão da arbitragem na área do direito imobiliário. É uma questão que nós temos discutido frequentemente em seminários lá em Minas Gerais, em São Paulo também recentemente estivemos discutindo, porque é uma questão ali muito sutil. O contrato imobiliário ele tem uma natureza de contrato de adesão. Então, o julgador muitas vezes é propenso a julgar em função do locatário. Então nós precisamos tomar cuidado. A arbitragem nesse tipo de contrato, nós recomendamos que ela venha a ser implantada de uma forma segura, cautelosa. Então, por exemplo, nós sugerimos nos contratos de locação comercial, cabe perfeitamente. Temos questões de revisional, temos uma série de questões periféricas ali que podem ser discutidas. Uma questão revisional, uma questão de prorrogação compulsória, uma questão de fato relevante aí que vem a prefeitura e quer fazer uma obra ali, desapropria o ponto, e tem uma série de questões aí que muitas vezes geram litígio entre as partes. Então, litígio comercial, a empreitada, hoje falou-se aqui na compra de apartamento na planta, não tem nenhum problema, é um contrato claro ali, nós podemos instaurar a arbitragem ali de forma muito tranquila. Né? Os contratos com imóveis de alta renda, onde estão envolvendo pessoas que têm um nível de esclarecimento melhor. Então é preciso entender isso. Essa arbitragem de consumo, nós precisamos de agir com muita cautela nela. E eu sinto, conversando aqui com os companheiros e tudo, que dada a questão da sustentabilidade, muitas câmaras aqui vêm atuando nessa área mais de varejo, mais de massa. E essa área é uma área perigosa, porque ela suscita muitas divergências, muitas reclamações. E se nós formos avaliar, na realidade, o contrato de locação simples, residencial, por exemplo, além do locatário ter uma série de salvaguardas que a própria justiça proporciona, esse contrato, ele é um contrato muito simples. O próprio contrato, ele surge numa relação dessa. 99% dos casos é questão de inadimplência. Inadimplência se resolve com a execução do contrato, não tem mais o que ver. Isso não é arbitragem, não é elemento para ser discutido, é arbitragem. Então é preciso entender e ficar atento a isso. Os contratos de natureza imobiliária, né, não são essa questão aí muito ampla para ser colocada a arbitragem de forma totalmente aberta. Eu
falo isso muito, isso é um assunto preocupante, nós temos discutido isso com muita frequência, né? Não podemos ir com muita sede ao pote. Nós precisamos de estar atentos, ser seletivos e fazer uma seletividade nessa questão da eleição da arbitragem nessa área, assim como outras áreas aí ligadas à questão da arbitragem. Observe que o exemplo que nós trouxemos aqui é um exemplo de uma arbitragem padrão, né? Uma arbitragem de um valor expressivo, etc., é o que é com muita frequência o Instituto da Arbitragem. Então essa questão da arbitragem no consumo, eu acho inclusive que o Conselho agora vai fazer algum tipo de intervenção nisso aí, eu está se vislumbrando por aí. Mas, no mais, eu compartilho com vocês que a gente administrar as nossas câmaras é difícil, tem custos, né, mas compensa o sacrifício. Nós estamos hoje lá com a nossa Câmara por 12 anos, para 13, e agora estamos num processo de autossustentabilidade e estamos caminhando muito bem já há alguns anos. Mas eu entendo que tem muita luta pela frente aí, que a gente precisa ficar atento. Muito obrigado a todos, desculpa aí. Temos aqui algumas perguntas. Doutor Hudson, na prática da Caminas, há momento para o pedido contraposto, assim podendo interar o valor do litígio. Como fica a delimitação da matéria objeto da arbitragem e valor do litígio no momento da assinatura do compromisso arbitral? Ou na Caminas não se usa fixar o valor dos honorários arbitrais já no compromisso arbitral? O compromisso arbitral, pelo regulamento, né, ele deve prever o valor da causa. Aliás, o procedimento, para ser protocolado, ele deve vir, né, com a citação do valor da causa ou com uma autorização das partes para que o valor seja fixado pelos árbitros, uma vez designados, né, na hora de instauração e assinatura do procedimento, ou até posteriormente, desde que as partes assim o façam. Mas normalmente as partes apresentam muitas vezes valores até irreais. Isso é comum, é uma prática muito antiga na nossa seara jurídica aí, que é o advogado estabelecer valores de causa meramente indicativos. Então lá às vezes o advogado tenta isso, mas na hora da instauração do procedimento, os árbitros então estabelecem, após verificar a complexidade do procedimento, eles estabelecem então um valor da causa em função da tabela de procedimentos, da tabela de custas da entidade. Ele tem também, não pode fazer isso de forma aleatória, ele tem que estar em conformidade com o que prescreve os valores e tudo da tabela interna. A questão do pedido contraposto também é uma questão muito subjetiva. Às vezes a gente se surpreende. O pedido contraposto já aconteceu, conforme eu disse aí, de ser às vezes mais complexo do que a própria razão inicial da matéria a ser discutida na arbitragem. Então os árbitros têm naquele momento ali que observar, né, e avaliar isso para fazer uma definição desse valor da causa. Mas o valor da causa, ele realmente é um dado importante. É muito importante porque as partes muitas vezes entram no pedido e ali nas alegações iniciais, né, porque tem uma questão que é preciso ser observada. Na hora do início da arbitragem, as partes entram delimitando a razão do litígio. Depois das alegações iniciais, vem uma alegação muito maior e trazendo uma série de outras questões para ser apreciada. Então os árbitros já são, né, bastante traquejados nisso, eles ficam atentos para poder delimitar isso de forma muito clara. Então isso referenda tudo isso que nós falamos aqui agora à tarde, né? A questão do compromisso arbitral é seríssima. No compromisso arbitral nós precisamos estabelecer todas essas coisas de forma muito clara. E é naquele momento ali, discutindo com as partes, com os seus patronos, os advogados, é que então isso deve ser devidamente acertado e colocado ali para evitar problemas futuros. Vamos a uma outra pergunta. A sua observação sobre responsabilidade tripartite significa que a entidade responde solidariamente em caso de surgir ação judicial contra o procedimento realizado? Por quê? Essa questão é importantíssima e muito bem colocada. Nós
temos hoje, lá em Belo Horizonte, umas 5 ações no judiciário, em que as partes tentam trazer a entidade ao procedimento como responsável. E aí nós temos já tem até um padrão de defesa que a gente coloca e tal. Por que isso? É aquela velha história, que o vencido nunca está convencido. Então, o vencido muitas vezes entra com nulidade, uma série de questões e tal. E isso, às vezes, as partes trazem à Câmara. Isso não traz preocupação. Nós precisamos de entender o seguinte, aquilo que foi colocado. A relação é tripartite. Quando se assina o compromisso arbitral, vocês observaram no final ali que a Câmara assina também junto. Então, o compromisso é entre a Câmara, as partes e os árbitros. Essa relação, muitas vezes, a Câmara pode sim ser responsabilizada, certo? Se a Câmara, por exemplo, perde prazo, a Câmara, como advogada, ela não pode perder prazo, né? Se o árbitro determinou que a parte seja comunicada dessa ou daquela providência, a Câmara imediatamente, e ali está escrito que ela tem 5 dias para proceder o procedimento, etc. Qualquer procedimento que emanar do tribunal, a Câmara deve efetivamente cumprir. Então, se a Câmara, muitas vezes, por qualquer razão, é omissa, ela pode vir a ser responsabilizada. Então, nós temos que entender isso, que a instituição é uma instituição de porta aberta a prestar serviço. E ela está presente ali. Mas, em 90% dos casos, ou na sua totalidade, se a Câmara não negligencia com a questão do regulamento, que ela mesma instituiu, com as questões de prazo, com as questões de comunicação, não há o que temer. Apesar da relação ser tripartite, a Câmara muitas vezes é chamada, mas o próprio juiz já exime a responsabilidade da Câmara. Já passamos por isso por diversas vezes, empresas grandes que tentaram envolver a Câmara para poder criar um tumulto jurídico. O juiz foi absolutamente sensato, tirou a Câmara da responsabilidade, porque não tinha nenhuma questão que ferisse o regulamento ou as normas da prestação de serviço a que a Câmara se dispõe a fazer. Então não há esse problema. Doutor Hudson, nós sabemos que a lei de arbitragem ela já prevê que a sentença arbitral, quando condenatória, configura título executivo judicial. Eu aqui vai uma inquietação minha, porque eu sei que é muito aplicado aqui em Santa Catarina. Então vai a minha pergunta sobre o seu posicionamento sobre isso. Ou seja, durante o procedimento arbitral, sempre tenta-se a conciliação. A conciliação, as partes têm todo o poder de tentar uma conciliação e pedir ao árbitro que homologue por sentença essa transação. Então, houve a conciliação, as partes pediram que fosse homologado pelo árbitro, através de sentença, através de uma sentença, então, homologatória de transação. A minha pergunta é o seguinte: o que o senhor considera se essa sentença homologatória de transação, não é uma sentença condenatória, portanto, se ela também configuraria um título executivo judicial? Não configura, e ela é uma distorção da boa prática da arbitragem. A arbitragem, a sentença arbitral, a lei lá prescreve que as partes podem, na eventualidade de um acordo no curso da arbitragem, solicitar aos árbitros que homologuem esse acordo por sentença. É isso que prescreve a lei. Vou repetir: as partes podem, no curso da arbitragem, se ocorrer um acordo, solicitar aos árbitros que o façam sob a forma de sentença, para que aí seja uma coisa irreversível e já como título executivo judicial. Mas observe que é no curso do procedimento instaurado e regularmente instaurado. Mas é isso que acontece. Se nós temos uma conciliação, houve um processo de conciliação. Não, desculpa, talvez não me fiz entender. Certo. É no curso, o procedimento arbitral foi devidamente instaurado. Certo. Ele está instaurado. No curso do procedimento, depois de um certo tempo, uma audiência, 2, o que seja, tá? As partes solicitam ao árbitro, eles entram num acordo, solicitam ao árbitro que homologue por sentença. Então, o árbitro profere uma sentença homologatória de transação. É aí
Não é antes da instauração do procedimento, é no curso do procedimento. Bom, isso aí não sou nem eu que estou dizendo, aí já está na lei. Eu só estou aqui traduzindo a lei, certo? Na lei, se é no curso da arbitragem, está perfeitamente correto. O que nós não podemos, e é uma prática muito comum por aí afora, é as partes vão lá, fazem um acordozinho constituído na mesa, certinho, etc., e pede para aquilo sair sob a forma de sentença. Olha, nós estamos prolatando a sentença, mas não existiu. Não existiu apreciação de direito, não existiu nenhuma questão ali de fato efetivamente apreciada, não houve a jurisdição que nós falamos aqui ao ato preliminarmente para poder agir como tal. Então ele está dando uma sentença para a qual não foi constituído. Então essa sentença é absolutamente nula. Então isso é uma aberração. E isso ocorre por aí, né? Eu já vi coisas absurdas, né? Pessoas que vão ao posto de gasolina, pegam os cheques do posto de gasolina, carimba atrás do cheque uma cláusula compromissória, e depois vai lá discutir o cheque e ainda faz uma sentença em cima, dizendo que a sentença é porque discutiu com as partes, ela tem que pagar aquilo com juros de X%, etc. e tal, e solta aquilo. Isso é caso de prisão, né? Isso é uma coisa absurda, a pessoa não pode fazer um negócio desse. Então, no curso da arbitragem, professor, já respondendo, é absolutamente normal, mas isso está escrito na lei lá. As partes podem, no curso, se houver acordo, solicitar que ele seja devidamente expedido sob a forma de sentença. Na vigência de um contrato com cláusula compromissória, o regulamento da Câmara muda substancialmente. Aí a pessoa colocou aqui as custas. Eu acredito que seja o regulamento de custas que pode alterar no curso desse procedimento arbitral. Aí a pergunta: isso pode alterar a eficácia da cláusula? Na vigência de um contrato com cláusula compromissória, o regulamento da Câmara muda substancialmente com respeito a custas, regulamento de custas. Isso pode, essa alteração no regulamento de custas, pode alterar a eficácia da cláusula? Muito boa pergunta. Essa pergunta também suscita algumas dúvidas. Aí é a razão pela qual eu coloquei para vocês, entendeu? A necessidade de nós colocarmos no compromisso arbitral que o regulamento que está sendo eleito nesse momento é o regulamento da Câmara, editado, registrado no cartório tal, na data de tanto. Por que isso? Porque, lógico, se as duas partes se contratam hoje, firmam um contrato e colocam lá a cláusula compromissória, dizendo que qualquer litígio daquele contrato, etc., será resolvido através da Câmara tal, com o seu regulamento, cuja Câmara, pressupostamente, as partes conhecem, e conhecem também o valor das suas custas, etc. Digamos que, excepcionalmente, essa Câmara aumente o valor da arbitragem um determinado percentual, às vezes até acima da correção habitual, etc. E lá na frente teve o litígio, a parte então quer litigar, vai lá na Câmara e chega lá, mas a tabela aqui, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, era X, agora é 4X, então eu não posso pagar. Bom, teoricamente isso seria uma razão para atingir a eficácia da cláusula. Porém, não o é, desde que nós tomemos esses cuidados aí, né? O regulamento ele é reajustado a cada ano. Lá no regulamento nós devemos constar sempre que este regulamento, né, será, essa tabela de custas do regulamento será corrigida anualmente até o mês tal. Na nossa lá, por exemplo, nós dizemos que essa tabela estará sujeita a reajustes de acordo com as variações de valores, né, apuradas por uma média de índice de variação de custos brasileiro, etc. e tal, até o mês de abril de cada ano, etc. e tal. Então essa regra tem que ser transparente e é colocada. Então sempre até abril a gente reajusta, registra novamente no cartório de títulos e documentos. Até porque as partes têm a prerrogativa de, quando chegar lá na frente, se a arbitragem está cara, instaura, vão para outra Câmara, coisa desse tipo, certo? Mas o regulamento sendo registrado e estando lá escrito, não há essa questão, ela é superada. Agora eu vou aproveitar e colocar uma observação minha, uma pergunta minha também, né? Aproveitar o espaço. O senhor citou que o compromisso arbitral seria imprescindível. Também concordo que seja imprescindível. Aí teria, pelo que eu entendi, pelas solicitações, o compromisso arbitral tem que sempre ser feito. Aí eu pergunto: quando existe
uma cláusula compromissória do tipo cheia, me reportando ao artigo 5º da Lei 9.307, que fala inclusive da revelia, se a parte for devidamente notificada e não comparecer na audiência de lavratura do compromisso, aqui em Santa Catarina a gente aplica isso, se poderia ser elaborado e assinado a revelia das partes pelo árbitro, ou até pelo representante, no caso aí como não existiu, ainda não foi instaurada a arbitragem, pelo representante da Câmara, o termo substituto de compromisso arbitral. Quer dizer, é imprescindível sim compromisso arbitral, mas nesse caso de existir a cláusula compromissória cheia, em havendo conflito, a parte devidamente notificada não comparece à audiência de lavratura do compromisso. Pergunto, não poderia, nesse caso, ser lavrado um termo substitutivo de compromisso arbitral assim mesmo e a arbitragem se instaurar? Pode. Aí o senhor está nos remetendo a uma outra pergunta. A questão, existe ou não existe a questão do revel na arbitragem? Tem revelia na arbitragem? Tem. Se a cláusula é cheia, está completa, está dizendo que as partes elegem a Câmara tal para todo e qualquer litígio decorrente dessa relação através do seu regulamento, com X atos, no idioma tal, no dia tal, etc, etc. Então as partes convencionaram, pactuaram, a convenção, a essência da convenção, conforme nós colocamos ali, está colocada, que é a cláusula compromissória cheia. É isso? A parte vai até a Câmara e solicita. O que é que nós fazemos? Notificamos as partes, a parte contrária para comparecer. Existe uma cláusula compromissória cheia, correta, então a convenção de arbitragem básica já está ali. Notifico a parte. Observe que eu notifico, eu não convido, eu notifico porque a cláusula é cheia. Se a parte não comparece por qualquer razão, e a parte executante insistir em prorrogar, em prosseguir com a arbitragem, pode. A convenção de arbitragem já está pré-estabelecida na cláusula. Porém, e aí é uma recomendação prática extremamente importante, a constituição da revelia deve ser feita com absoluto critério, para evitar que a gente tome bola nas costas depois e a própria instituição venha a ser envolvida nessa questão. Essa pergunta é muito boa, muito importante. Pode. Tem revelia na arbitragem? Tem. Cláusula cheia, tudo certinho, notifiquei a parte tomou conhecimento e simplesmente não compareceu, ignorou. O que é que nós fazemos? Nós mandamos uma segunda notificação para ela via cartório. Aí o rapaz do cartório bate na porta, a pessoa sai pelos fundos, não atende o cartório. Nós fazemos uma terceira notificação por data e hora marcada. É muito comum a gente fazer isso no judiciário também. Também podemos fazer na arbitragem. Chamamos o cartório, pedimos para fazer notificação com hora marcada. A parte chega lá, faz uma manobra e não aceita a notificação. O que é que nós fazemos por último? Convocação por edital. Notificamos por edital no jornal, por tantos dias, fixou notificado, a cláusula de arbitragem, do procedimento de arbitragem a ser instaurado e tal, etc., pela parte tal, acabou. A partir do prazo decorrido do edital, estabelece-se a revelia e o procedimento, então, é instaurado. É um ato forte, mas ele existe, está no judiciário e existe também na arbitragem. Aí o que é que se faz? Instaura-se um procedimento arbitral, designa-se um ato, e aí o regulamento prevê que a própria superintendência pode indicar do quadro da entidade. Aí nós tomamos um outro cuidado também. A gente promove o que nós chamamos lá de audiência administrativa. Então reunimos as partes, por uma questão de critério, o superintendente, pelo regulamento, ele tem a prerrogativa de indicar o árbitro. O que é que nós fazemos? Nós pegamos 3 profissionais da relação, chamamos a parte, o advogado, e fazemos um sorteio. Lavramos uma ata, né, e elegemos desse sorteio o árbitro que foi efetivamente sorteado. Certo? Então, a partir disso, nós constamos tudo em ata, constamos a ausência da parte, estabelece então a revelia no procedimento e o procedimento continua. E a própria lei de arbitragem diz lá no seu artigo que em qualquer momento
Assim como lá no judiciário, a parte revel poderá se introduzir no procedimento, se julgar conveniente, ela pode vir e aportar no procedimento. Então essa é uma questão muito importante e que, para ser feita, precisa também de muito critério. Certo? Então, devido ao adiantado da hora, também, né, eu queria novamente agradecer a presença e a explanação brilhante do Dr. Hudson, e agora, para encerrar, nós gostaríamos de entregar o certificado e um pequeno mimo da FECEMA, que é um livro da história de Santa Catarina. Se me permite, só uma por aqui. Queria, gente, me desculpe aqui a insistência, mas só dizer a vocês rapidamente como uma mensagem que acho importante que fique aqui. O judiciário para a arbitragem, o Brasil tem hoje o privilégio, isso é um privilégio importante, de ter no Brasil uma lei de arbitragem da melhor qualidade. A nossa lei de arbitragem é enxuta, objetiva e absolutamente eficaz. Nós temos uma excelente lei que não prescinde no momento de nenhuma alteração. Ela é absolutamente eficaz, ela tem sido copiada por muitos países, inclusive já participei de eventos aí de países de língua portuguesa e outros, copiando a nossa lei brasileira, que foi uma lei meio tardia, e como tal ela já veio limpa e isenta. O professor Carmona, a professora Selma Lemes, o professor Vinícius, todos tiveram um belo trabalho na montagem dessa lei. Então a lei é ótima. E o grande privilégio que nós temos no Brasil é que o judiciário, dentro do escopo da nossa lei, ele tem cumprido o seu papel. Qual que é o papel do judiciário na arbitragem? É apenas e tão somente trazer a sua mão coercitiva naqueles momentos em que nós precisamos, que é no momento de assegurar uma cautelar, uma medida infringente, é trazer uma questão aí de embargo, é buscar um sequestro de bem na execução e assim por diante. Fora isso, o judiciário está lá no lugar dele e tem cumprido isso muito bem. Em Minas Gerais, inclusive, nós criamos lá, nas varas de empresa, né, qualquer questionamento a respeito de arbitragem vai diretamente para aquela vara, que é uma vara que tem juízes já com conhecimento de arbitragem, com decisões já seguras. Então isso tem sido feito de forma impecável. O judiciário não tem se imiscuído na questão da arbitragem, tem respeitado perfeitamente as boas câmaras, as boas práticas. Isso é importante, é confortante que nós saibamos isso. E me preocupa os colegas aí da mediação que estão aí correndo e insistindo em fazer lei de arbitragem, lei de mediação. Nós não precisamos de lei de mediação no Brasil, certo? Nós precisamos de uma normativa que venha a normatizar essa questão, a dar um pouco mais de eficácia aos acordos feitos, etc. Se nós insistirmos nessa toada que estamos seguindo aí, nós vamos ter daqui a pouco a mediação, nós vamos jogá-la no colo do judiciário. Ela vai virar um instrumento do judiciário, certo? Regulamentado pelo judiciário, certo? Com todo o pessoal normatizado ali e nas asas do judiciário, e é uma coisa que eu acho que não é o caminho. Se nós já caminhamos até agora e estamos muito bem colocados, eu acho que a questão é só melhorar a lei, melhorar o procedimento e normatizar algumas questões de eficácia. Fica aqui a minha mensagem, me desculpe o adiantado. Eu não sei se eu posso dar a senhora a palavra, porque acho que eu não tenho tempo, mas... presidente da mesa... Apesar do adiantado da hora, eu acredito que agora foi mexido. Porque existem os adeptos da mediação, uma divisão muito grande hoje no Brasil, e da arbitragem. Então eu vou conceder, seja breve, professora Nazaré. Quem é que fez o sucesso da arbitragem? A lei de arbitragem. O que deverá fazer o sucesso da mediação? Uma lei de mediação. Que vai fazer o quê? Dizer que mediação é um processo judicial? Não. Dizer que nós precisamos de ter mediadores que são treinados no exterior, que são maravilhosos, que cobram tanto, isso? Não. O que nós precisamos? Nós precisamos de uma lei, urgentemente, que legitime o Instituto da Mediação e que propicie aos mediadores e às pessoas que trabalham nessa matéria há anos a possibilidade de levantar a bandeira da mediação com o respaldo do poder público. Concordo com a senhora em termos. É o que eu coloquei aqui. Eu acho que aí a sua opinião o senhor já colocou, né? Você já colocou que o senhor acha que não precisa. Eu acho que precisa. Não. E precisa urgente. Não, sem polêmica nenhuma, eu só me preocupo
na forma como as coisas estão caminhando, e agora com o Conselho aí tomando conta disso e falando muito em arbitragem, o próprio Judiciário está cuidando disso, nós caímos no modelo argentino, que é aquela arbitragem lá compulsória, que virou uma questão de nepotismo entre filhos e parentes de juízes, e privativo de advogado, com a opção de distorções que nós conhecemos, que são enormes. Então, se aquele modelo for transposto para cá, e tem possibilidade de ocorrer, né, eu me preocupo muito. Conheço demais o trabalho da senhora, um trabalho importante, né, e é essa mesma linha, e concordo ipsilipis, certo? E tenho isso, falo isso na arbitragem e falo na mediação, que nós tenhamos o judiciário no seu lugar, dando suporte, certo? Entendendo que a mediação, a arbitragem são processos privados, calcados na vontade das partes, e tem natureza contratual. As partes contratam o procedimento da forma que entendem. Então ele está calcado no princípio maior, na essência da autonomia da vontade. Eu acho que isso precisa ser preservado. Se isso for furado, e me permita dizer, é uma convicção pessoal minha, certo? Que da forma como a carruagem está andando, nós temos grandes possibilidades de julgar isso do colo do judiciário e lá ficar, com diversas distorções. É só essa uma observação, um alerta que eu gostaria de deixar aqui colocado, me permitam, pela experiência de alguns anos já vivendo esse negócio. Hoje, nesse exato momento, está se discutindo exatamente essa questão. E foi separado, estanquemente, a mediação que eles chamavam de mediação judicial, que não é mediação e não existe, da mediação extrajudicial. Então, hoje se trata da mediação extrajudicial simplesmente para dar uma complementação e um gostinho para aqueles que não entendem de mediação e querem uma lei complicada, o direito de dizer, ok, nós trabalhamos com essa mediação. Mas nós precisamos, sim, eu acho que a arbitragem deve muito à lei de mediação, de arbitragem, o sucesso que ela tem hoje. Eu tenho certeza absoluta que os árbitros, e a arbitragem era tratada na década de 90, até nos princípios, nos primeiros anos de 2000, como uma advocacia, ou melhor, como uma decisão de segunda mão. Hoje não. Hoje a arbitragem é respeitada como uma decisão legítima, legal, e é essa legalidade que dá o colorido da legitimidade do Instituto. Eu conto aí com essa sua palavra brilhante e com esse seu poder de persuasão para ficar desse nosso lado também. Obrigada.